e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu. Leamos todos juntos o que Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus pais e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Nós vamos orar. Estamos na estação crescimento. Nossa igreja tem se empenhado em proclamar o nome de Jesus, em falar de Jesus, em falar da salvação de Jesus. Todas as quartas-feiras estamos reunidos em células, e se você está aqui nos visitando, você é convidado a participar de uma. Deus tem nos abençoado tremendamente, e nessa noite Ele quer continuar falando para nós sobre essa temática que é a salvação de Jesus para a nossa vida. Temática de hoje, a pregação da palavra e a reação do pecador. Tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Que o Teu nome seja exaltado, bendito, glorificado. Deus, nós te pedimos que Tu continue falando aos nossos corações. Que, Senhor, Tu continue ministrando para a nossa vida. Que Tu continues, ó Deus, fazendo a obra de transformação, como nós já oramos aqui nessa noite, os que estão com gratidão, mas também os que estão com medo. Como nós, Senhor, temos Te buscado, pedindo milagre, pedindo restauração, os que estão aflitos, os que estão angustiados, os que estão passando, Senhor, por pressão, por aflições. Deus, entra nesse momento, faz milagre nessas vidas, para que nós possamos receber a Tua palavra. Mas nós oramos também aqui nesta noite, por aqueles que não tiveram encontro pessoal contigo. Que esta noite seja uma noite do Teu toque, que esta noite seja uma noite de mudança, que essa noite seja uma noite de transformação, através da pregação da Tua palavra. Nós assim oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Na palavra do Senhor Jesus, nós podemos ver vários momentos de pregação da palavra. Nós podemos ver Jesus pregando para a mulher no tanque. E ali, a hora que ela vai pegar, no poço, quando ela vai pegar a água, Jesus prega para aquela mulher. Nós podemos ver os discípulos pregando para várias pessoas. Jesus pregou para um homem que estava no tanque de Betesda. Os discípulos pregaram para várias pessoas. A pregação da palavra, ela sempre traz uma reação na vida daquele que ouve a pregação, na vida daquela pessoa que está sendo receptor da pregação. Mas esse texto que nós lemos, ele é espetacular. Ele fala de forma muito especial para a gente, porque nesse dia, nesse momento da pregação da palavra, o toque de Jesus foi tão grande na vida daquelas pessoas, o avivamento foi tão grande na vida daquela gente, que não foi uma pessoa, duas ou três, muita gente se converteu naquela noite pelo toque de Jesus. A pregação da palavra, quando ela encontra um coração que recebe aquela palavra, o Senhor toca através da pregação. Inclusive me faz lembrar uma canção antiga, que nós já entoamos outras vezes em nossa igreja, mas que nós podemos balbuciar ela de novo e relembrar. Tocou-me, Jesus tocou-me. Você lembra dessa canção antiga? Que se tiver a letra aí, pode até colocar. Isso
Olha só, vamos lá juntos? Algemado por um peso, ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, não sou mais como era, eu sei. O refrão todo mundo conhece. Vamos lá? Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz ele encheu, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo, desde que encontrei a Cristo, e senti seu terno amor. Tenho achado paz e vida para sempre cantarei em seu louvor. O refrão de todo o coração: tocou-me, tocou-me. Bem forte, igreja, solta a sua voz. De paz ele encheu. Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da... Aleluia. Você pode aplaudir a esse Jesus, meu irmão? Deus é maravilhoso. Aleluia. É justamente isso que aconteceu aqui nesse momento do texto que nós lemos. Pedro está ministrando a palavra de Jesus. Pedro está trazendo uma pregação ao coração daquelas pessoas que eles estavam numa festa, eles estavam com a cabeça numa festa, a festa de Pentecostes, e gente para lá, gente para cá. E Pedro se levanta e faz uma pregação, o testemunho dos discípulos, a palavra de Pedro, o agir do Espírito Santo. Aquilo foi tremendo naquele povo todo. E ali houve o toque de Jesus na vida daquelas pessoas. Que a gente acabou de cantar, aconteceu naquele momento. O Espírito Santo tocou no coração daquela multidão, a ponto dessa multidão, então, fazer uma pergunta, diante daquela palavra, diante daquela pregação, diante daquela mensagem que impactou o coração deles. Irmãos, o que faremos? As pessoas perguntaram para eles. Nós lemos aqui no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Essa reação, esse efeito do toque de Jesus, esse efeito da ministração da palavra do Senhor, é justamente o que Ele precisa fazer também no meu e no seu coração. Amém? Nós precisamos desse toque. A reação dessas pessoas, a reação dos que ouviram aqui a palavra de Deus, a gente vai ver agora.
A gente vai caminhar na direção de investigar o que aconteceu, o que eles fizeram, por que eles fizeram essa pergunta e qual foi a reação então de Pedro e dos apóstolos, a atitude daquela multidão. Mas a pergunta, enquanto a gente for aqui meditando no que eles responderam, é: qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? Junto com essas pessoas aqui, a nossa oração é que você tenha a mesma reação que essas pessoas aqui tiveram. Porque são várias as reações. As pessoas podem ter várias reações diante do toque, da pregação da palavra de Deus, da ministração de Jesus. Algumas pessoas ficam irritadas e viram as costas e saem. Outras ignoram. Outras não querem nem ouvir, seus ouvidos estão como se tapados, porque não querem nem ouvir. Mas algumas pessoas aqui nessa noite, hoje nesse culto, e aqui no texto que a gente está lendo, também podem ter uma reação diferente, como aqui nós vamos ver. Primeira reação que eles tiveram com essa questão do toque de Jesus, é quando a gente vê eles fazendo essa reflexão. A pregação da palavra de Deus, ela deve provocar essa reflexão, essa indagação, esse questionamento dentro da gente sobre quem nós somos. Aquela multidão foi confrontada, ela foi colocada diante de um espelho, e eles olharam para eles mesmos e viram como eles eram, o que eles estavam fazendo, e diante dessa confrontação da palavra, eles olham e veem quem eles são de fato. A pregação faz isso, conscientiza a gente do nosso pecado, da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, da nossa tendência sempre ao erro. O próprio Tiago, lá no capítulo 4, diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, a nossa vida é tão frágil, mas nós batemos no peito e achamos que somos alguma coisa, achamos que temos todas as respostas. Precisa o Espírito Santo de Deus vir tocar no nosso coração e mostrar para a gente que nós somos assim, como uma neblina, que aparece um pouco de tempo. No sepultamento da irmã Cleusa, a reflexão era como que a vida não tem regra. Nós muitas vezes colocamos regras e achamos na nossa mente que vai ser dentro de um caminho pautado conforme a gente achava, e não. A irmã Cleusa morreu aos 66 anos, era uma pessoa que não poderia ir de forma alguma, porque ela tem uma filha enferma, com problemas gravíssimos de saúde, que precisa de alguém que cuidasse, e a gente pensa, essa pessoa não pode, nunca vai acontecer isso, porque ela tem esse problema, ela tem essa circunstância aqui, mas ela faleceu. A mãe dela tem 96 anos, ou seja, nós não temos regra. Na vida, não pense que só porque você tem 23 anos, tudo vai acontecer com você de forma como aconteceram com as outras pessoas, porque você tem 15, 18 anos, não. A pregação da palavra de Deus faz a gente entender a nossa fragilidade na vida. A pregação da palavra de Deus faz a gente ver como nós somos pecadores, porque Paulo fala na carta lá aos Romanos que todos pecaram e separados estão da graça de Deus, e fala também: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? A pregação da palavra mostra para a gente nossa fragilidade e como nós temos a nossa vida tão
como um vapor, e a gente é confrontado com essa fragilidade, a gente é confrontado com o nosso pecado que nos afasta de Deus. Não foi isso que aconteceu aqui no texto? Eles ouviram justamente o que Pedro vinha falando sobre o pecado deles, sobre como nós temos dentro de nós o pecado original que vem de Adão e Eva e que nos leva a querer conduzir nossa vida do mesmo jeito. E quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, diz o texto que lemos. Como nós faremos? O que nós faremos? O texto de Isaías diz assim: mas as suas maldades separam vocês de Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. São os nossos pecados, é isso que fez aqui o efeito lá quando Pedro pregou. O toque de Jesus faz isso. A pregação da palavra traz para nós essa realidade do nosso pecado, mas aí a gente vê que essa mesma palavra, esse mesmo toque que nos deixa aflitos, também traz a solução, porque quando as pessoas perguntam: irmãos, o que faremos? Pedro dá a resposta para eles. Se a gente for mais à frente, a gente vai ver no versículo 41 que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquela noite. Cerca de 3.000 pessoas ouviram a palavra de Jesus, sentiram o toque do Senhor e correram para Cristo. A pregação da palavra mostra para a gente quem nós somos, mostra a nossa fragilidade, mostra o nosso pecado, mas mostra também a solução. Não te deixa perdido no caminho, não te deixa perdido no vácuo, sem saber para onde ir. Te mostra, tem uma solução. Quando nós somos confrontados por essa palavra, são essas reações que o toque do Senhor quer causar em nossa vida. Aí a gente continua investigando o texto, e a gente vê que a pregação da palavra deve provocar em nós arrependimento. Porque a pergunta deles: irmãos, o que faremos? Logo em seguida tem a resposta de Pedro para eles sobre o que eles deveriam fazer diante daquele toque, diante dessa pergunta, diante desse quebrantamento, diante desse coração quebrantado diante de Deus ali, confrontado, conscientizado de que era pecador. Pedro responde para eles no versículo 38: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependimento. A pregação da palavra traz um questionamento. Ela tem a intenção de questionar você, sacudir você da sua realidade pecadora, te confrontar, mas ela quer trazer também em você, não é eu sinto muito, tá bom, eu não sou perfeito, tenho esse ou aquele erro, mas tudo bem. Quem é que não tem erro? Quem é que não comete pecados e erros? Não é esse pensamento, não é essa a ideia que a pregação da palavra quer causar em você. A pregação da palavra deve causar em você arrependimento. A Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, ela fala para nós claramente que Deus se compadece de um coração quebrantado. Quem chega diante dele altivo, quem chega diante dele batendo no peito, se achando, quem chega diante de Deus com o coração endurecido, não pode encontrar Deus, não pode ver Deus. Mas quem chega diante do Senhor com o coração quebrantado, quem chega diante do Senhor arrependido, quem chega diante do Senhor olhando para si mesmo e vendo o quanto é falho, esse encontra Deus. E esse Deus também se encontra, porque o arrependimento muda a nossa mente.
Quando a gente se arrepende, arrependimento é voltar. Arrependimento é mudar a direção. Quando a gente se arrepende, o nosso pensamento muda. Por isso que arrependimento é diferente de eu sinto muito. Eu sinto muito, eu gostei do que eu fiz, mas continuo. Arrependimento quer dizer, não, eu não gostei e eu vou mudar. E eu mudo a direção. O arrependimento está dentro do que Paulo fala na carta aos Romanos. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se. Aqui, pela renovação da mente. O problema está na nossa mente. O problema está no nosso pensamento. A guerra, a batalha espiritual, ela está sendo travada no seu pensamento, naquilo que foi lançado na sua mente, naquilo que está produzindo pensamentos em você. Cristo quer renovar o seu pensamento, Ele quer fazer pensamentos novos, Ele quer fazer reflexões novas no seu pensamento. Mas isso só pode acontecer através de um genuíno arrependimento, porque sem arrependimento não tem pensamento novo, sem arrependimento não tem vida nova, porque Paulo está justamente dizendo isso: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só comprova, só é capaz de comprovar, experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus aquele que tem a mente transformada, aquele que tem o seu pensamento transformado. Quando a gente se arrepende, nosso pensamento passa a ser o pensamento de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Quando há um confronto com os nossos pecados, quando há arrependimento, quando há mudança de pensamento, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo vem e habita naquele que se arrepende. E ele cada vez mais vai ter o pensamento de Cristo, conforme ele abrir mão de si, e ele se entregar mais, cada vez mais ao Espírito Santo. O seu pensamento cada vez mais vai ser semelhante ao pensamento de Cristo. E ele se arrepende, e ele tem os seus pensamentos filtrados, e ele tem os seus pensamentos cada vez mais transformados através do arrependimento. 1 Coríntios fala para nós assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Lógico, ninguém. Mas ele completa dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus quer colocar em você novos pensamentos. Deus quer te dar o pensamento de Cristo. Amém, meu irmão? Deus quer te dar um confronto através da palavra. Deus quer fazer com que esse confronto te mostre os seus pecados, e Ele quer que você, olhando para esses pecados, que é o pecado de tentar conduzir a vida da sua maneira, que você se arrependa, e que no seu arrependimento você abra espaço na sua mente, para que um pensamento novo venha, e que esse pensamento novo seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, que você tenha a mente de Cristo, pense nas coisas de Cristo, tenha a mente transformada pelo poder de Cristo. A pregação da palavra gera isso na nossa vida, gera confronto, gera arrependimento, mas a pregação da palavra, ela quer gerar em todos nós o perdão, porque quem se arrepende, esse encontra perdão. Quem não se arrepende, ouve a pregação da palavra e nada muda, e continua vivendo a sua vida. Quem se arrepende dos seus pecados, esse encontra perdão. Foi o que Pedro falou, foi o que ele disse para essas pessoas: arrependimento, arrependam-se em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Foi o que também Joel disse, que Deus é aquele que vai na nossa direção com perdão. Ele diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus,
pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Deus é um Deus que olha para quem se volta para Ele. Deus é um Deus que se compadece de quem tem o coração arrependido e perdoa. E transforma essa pessoa, o toque dele purifica aquela pessoa dos compromissos que ela tomou, dos lugares que ela foi, que trouxe legalidade para a sua vida. O toque do Senhor Deus na nossa vida faz com que a gente seja curado das nossas mazelas da alma do passado. O toque do Senhor na nossa vida faz com que a gente tenha a oportunidade de um novo recomeço na nossa história. Mas Ele vem através do confronto da palavra, do arrependimento e logo em seguida do perdão dos seus pecados. Aceite o perdão de Jesus para a sua vida. Aceite o perdão de Jesus para os seus pecados. E diga: eu quero ser perdoado por Jesus. Eu quero ser salvo por Jesus. Faça a mesma pergunta que essas pessoas fizeram ao ouvir o toque de Jesus, fizeram para Pedro e para os apóstolos, e a resposta para você é a mesma que foi para eles: o que eu vou fazer? O Senhor Deus está me tocando, então o que eu vou fazer? Seja confrontado como você está sendo, você é pecador. Reconheça que as suas falhas são por sua causa, são por causa de seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Porque o Senhor Deus, Ele trouxe para você arrependimento nessa noite. O Salmo 86 diz para nós assim no versículo 5: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. O Senhor perdoa. O Senhor é aquele que é rico em graça para a nossa vida. Para você que está aqui nessa noite. Amém? Nessa palavra, nesse toque de Jesus para aquelas pessoas, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, receberam o perdão de Jesus e foram batizados. Nessa noite, você que está nos ouvindo aqui, quantas pessoas nessa noite recebem também o toque de Jesus, recebem o perdão de Jesus, recebem a nova vida que Jesus quer dar para aqueles que se entregam a Ele. Você que está nos ouvindo pela internet, que vai ver essa mensagem ao longo da semana, você também pode receber o perdão de Jesus, pode se arrepender por causa dos seus pecados. A palavra fica para você também, para cada um de nós. A pregação da palavra e a nossa reação é você quem diz. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Diz o refrão da canção que entoamos: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Assim, olhos fechados, você pode entoar essa canção, mesmo que você não saiba a letra, deixa Deus ministrar para o seu coração aí. Vamos lá, todos juntos, em oração. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.